pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos aí para o nosso segundo bloco, falando sobre a ação monitória, tá? Então, a gente está conversando sobre o procedimento especial da ação monitória, um procedimento extremamente importante, muito utilizado aí na prática, consequentemente, muito cobrado nas provas também, e a gente terminou o bloco passado falando sobre os pressupostos da monitória, especificamente sobre prova escrita, né? Então agora a gente vai dar sequência ao estudo dos pressupostos da monitória, porque apesar dela ser uma ação muito boa, né, rápida, prática, não é sempre que eu posso entrar com a monitória. Eu tenho que preencher ali os requisitos exigidos pelo artigo 700 do CPC. O primeiro deles foi a prova escrita, que a gente conversou bastante no bloco passado. E agora, vamos lá, dar sequência à análise dos pressupostos da ação monitória. Veja, no tocante à eficácia da prova escrita, o artigo 700 do CPC, lá no caput, ele tem uma informação complicada. Porque ele fala assim: a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, agora que vem o detalhe, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. Aí ele começa ali com alguns incisos. Bom, nesse momento eu quero rapidamente explicar esse trecho que eu destaquei, sem eficácia de título executivo. Gente, títulos executivos são documentos que servem para embasar processos de execução, tá? Então você tem os títulos executivos judiciais e os extrajudiciais. Os judiciais são aqueles que embasam o cumprimento de sentença. E os extrajudiciais embasam o processo de execução por título extra, ok? Procedimentos diferentes que a gente vai analisar posteriormente. Pois muito bem. Quando o artigo 700 fala que a prova escrita que embasa a monitória não pode ter eficácia de título executivo, o 700 parece que está dizendo o seguinte: olha, se porventura a tua prova escrita também corresponder a um título executivo, porque título executivo está previsto na lei. É a lei que diz o que é título executivo, quais documentos são títulos executivos. Então, o 700 fala, se a tua prova escrita for um título executivo, você tem que entrar com a ação de execução e não com a monitória. Porque você só vai poder entrar com a monitória se essa prova escrita ela não tiver eficácia de título executivo, porque aí você não pode entrar com a execução. Então, por exemplo, um cheque prescrito é uma prova escrita que não tem eficácia de título executivo. Se o cheque não estivesse prescrito, ele teria eficácia de título executivo e, pelo 700, eu não poderia entrar com a monitória, devendo preferir a ação de execução. Num primeiro momento, parece que é essa a mensagem que o artigo 700 caput do CPC quer passar para a gente. Todavia, este requisito da prova escrita não ser título executivo, na verdade, não existe. Não existe. Ok? A doutrina é muito tranquila em afirmar isso. Então, a doutrina vem e fala: ignore esta parte do 700. Finja que isto aqui não está escrito. Então, você teria que ler a ação monitória, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, ter direito de exigir do devedor. Então, a doutrina defende isso. E o STJ acabou confirmando esse entendimento
dizendo que se eu tiver um título executivo extrajudicial, como, por exemplo, um cheque, uma nota promissória, esse título executivo extrajudicial não impede que a parte entre com uma ação de conhecimento ao invés de uma ação de execução. E aí, na ação de conhecimento, esse título executivo pode ser utilizado como prova. Tá? Então, neste caso, o que o STJ decidiu? Que quem tem título executivo pode escolher propor a ação de execução ou uma ação de conhecimento, que é aquela que você apresenta a petição inicial, produz prova, ao final o juiz dá sentença. Se você tem um título executivo extrajudicial, você não precisa da ação de conhecimento, porque você já tem o direito consolidado ali no título. A ação de conhecimento serve para definir quem tem o direito e quem não tem. Se eu tenho um título executivo extrajudicial, eu já sei que eu tenho aquele direito. O direito está dentro do título. Então eu pulo essa fase de conhecimento e posso ir direto para a execução, que seria um procedimento mais rápido. Mas o STJ disse, você não é obrigado a entrar com a execução. Se você tem um título executivo extrajudicial, você pode escolher entrar com uma ação de conhecimento, sem problema nenhum. Então, o STJ consolidou esse entendimento. Na aula passada, eu disse para vocês que a ação munitória aqui no Brasil é uma ação de conhecimento. Portanto, no frigir dos ovos, o STJ confirmou esse entendimento da doutrina de que esse trecho do caput do artigo 700 deve ser ignorado. Ok? Pois muito bem. E aí, o que acontece? O que acontece? O nosso CPC veio e trouxe o entendimento do STJ para dentro do código com o artigo 785. A existência de título executivo extra não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial. Então, o que nós acabamos tendo? Uma colisão entre o artigo 700 e o 785. Porque se a monitória é uma ação de conhecimento, ela está dentro daqui. Ela entra na regra do 785. A existência de título extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento. Então, ainda que eu tenha um título executivo extrajudicial, eu posso entrar com a execução, com a ação de execução direto, ou posso entrar com a ação monitória, se eu quiser. Se eu quiser. Por quê? Porque em alguns casos você tem que analisar qual procedimento é o mais adequado. Qual procedimento vai ser melhor? Uma monitória, uma execução? Né? Eu mesmo, atuando na prática, já me deparei com casos que eu podia entrar com a execução, eu podia, porque eu tinha um título executivo extra, mas eu optei pela monitória. E não tem problema nenhum. Né? Quando você faz lá a petição inicial da monitória, você pode até colocar, né? Você até fala, olha, juiz, o 785 diz que, em que pese eu tenha um título extra, eu não posso ser impedido de optar pelo processo de conhecimento. Monitória é a ação de conhecimento, então, ok? Então, veja, o 700 caput e o 785 se agridem, porque eles estão dentro do CPC. Então, o que prevalece hoje? Que a regra do 785 se sobressai sobre a regra do 700. Logo, aquele requisito da prova escrita não ser título executivo, na verdade, não existe. Volto a dizer que esse trecho do artigo 700 é ignorado na prática. Agora, professor, como é que eu uso isso na prova? Bom, você usa isso na prova da seguinte forma. Se a prova objetiva te pedir a literalidade do 700, prova escrita sem eficácia de título executivo. Por quê? Porque esse trecho, ele ainda existe na lei, ele não foi revogado. Então, a redação do 700 caput continua sendo essa. Então, numa prova objetiva que te pergunte a literalidade do 700, sem eficácia de título executivo. Agora,
Se você tiver numa questão mais elaborada, você joga o 785 para dizer, olha, posicionamento amplamente majoritário, amparado inclusive pelo STJ, é que a regra do 785 prevalece sobre a regra do 700. Ok? Bom, então, esse requisito da prova escrita não ser título executivo seria um pressuposto, mas que, como falamos, não existe. Tá? Mas é uma discussão interessante, trazendo uma hipótese de colidência de normas dentro do CPC. Tá? Então, esse conhecimento, ele é importante para você. Porque aí, na hora da prova, se for uma questão simples, perguntando literalidade da lei, você sabe o que diz o 700. Agora, se for uma questão mais elaborada, onde o teu examinador quer aprofundar um pouquinho o processo civil, você já está preparado para responder. Beleza? O outro pressuposto da monitória é que o devedor, ou seja, o réu da monitória, ele seja capaz. Então, eu só posso entrar com monitória contra devedores capazes. Tá? Isso significa, por exemplo, que eu não posso entrar com uma monitória contra um menor de idade, um menor com 17 anos, por exemplo. Não posso, porque ele é incapaz. Se a pessoa tem alguma enfermidade que compromete seu discernimento, então, o devedor, por exemplo, ele foi interditado, ele não é capaz. Então, aí eu não posso entrar com a monitória. Por que que esse requisito existe? Porque a monitória, só para você entender, é uma ação, entre aspas, agressiva para o devedor. Ela é agressiva para o devedor. Por quê? Porque a probabilidade do cara ter sucesso na monitória é alta, desde que ele tenha lá uma prova escrita com todos os requisitos que a gente conversou. Então, como a monitória, apesar de ação de conhecimento, tem muitas características da execução, o devedor ele precisa ser capaz para que ele possa se defender, né, etc. Um procedimento que, digamos assim, é um requisito, na verdade, para proteger o incapaz. Tá? Agora, quem define as hipóteses de incapacidade é o Código Civil. Tá? Artigos 3º e 4º do Código Civil. Então, a gente não vai se aprofundar nisso, porque a nossa aula é de processo. Tá? O parágrafo 6º do artigo 700 acabou com uma grande discussão que havia no passado, se eu poderia entrar com uma monitória contra a fazenda pública. Então, isso era uma discussão muito grande. Alguns diziam que não era possível monitória contra a fazenda pública, outros diziam que sim. Tá? Veio o parágrafo 6º do 700 e textualmente fala: cabe monitória contra a fazenda pública. Tá? Nesse mesmo sentido, a súmula 339 do STJ também confirma o entendimento. Cabe monitória contra a fazenda pública. Isso, inclusive, eu já vi ser perguntado algumas vezes em prova, tá? Porque, como eu disse, no passado era uma questão polêmica, mas hoje não é mais, porque o parágrafo 6º do artigo 700 acabou com essa discussão, ok? Então, a gente pode concluir, inclusive disso, que a monitória pode ser ajuizada tanto contra pessoas físicas como contra pessoas jurídicas também, tá? Nada impede de eu ajuizar uma ação monitória contra uma pessoa jurídica. Afinal de contas, fazenda pública é pessoa jurídica. Você tem lá União, Estados, DF, municípios, autarquias, fundações públicas. Então, essa galera toda é pessoa jurídica, ok? Agora, veja. Tem aqui um detalhe importante. Não é todo tipo de pretensão que pode ser buscada através da ação monitória. Então, além de todos esses pressupostos que a gente analisou no caput do artigo 700, porque se você voltar aqui, todos esses requisitos estão, né? Olha só, prova escrita, devedor capaz, a questão aí do título executivo a gente já conversou. Então, todos esses pressupostos, eles estão no artigo 700 caput. Só que, além deles,
Você tem que lembrar que a monitória, ela só pode ser ajuizada no âmbito das pretensões condenatórias. Eu só posso buscar numa monitória uma pretensão condenatória. O exemplo clássico, cobrança. Cobrança de dívida. Onde eu quero que o réu seja condenado a pagar aquilo que ele deve. Ok? Então, monitória, pessoal, é só para pretensões condenatórias. Portanto, não posso ajuizar monitória para buscar pretensões declaratórias. Eu vou entrar com uma monitória porque eu quero que o juiz declare que fulano é meu pai. Não, monitória não serve para isso. Ou crises de situação jurídica, né, que são as pretensões constitutivas. A monitória não serve para criar situações, nem para extinguir situações, apenas para condenar. Ok? Então, muito cuidado. Monitória só serve para pretensão condenatória. Isso aqui é muito importante, tá? Outra coisa. Diante da importância da ação monitória, o nosso CPC, ele deu uma ampliada nas espécies de pretensão que podem ser defendidas pela monitória. Claro, pretensões condenatórias, né? Mas hoje, nós podemos entrar com monitória para obrigações de pagar quantia, dinheiro, que é o clássico, né? Eu posso entrar com uma monitória para buscar uma obrigação de fazer, de não fazer, uma obrigação de dar, uma obrigação de entregar, ok? E a monitória também pode ter como objeto bens móveis ou imóveis. Então, hoje o que nós temos é uma ampliação das hipóteses de cabimento da monitória. Tá? Tudo dentro das pretensões condenatórias, mas a monitória não serve única e exclusivamente para eu cobrar dívidas, né? Não apenas para obrigações de pagar quantia. Pode entrar com monitória para exigir uma obrigação de fazer, não fazer, dar, entregar, enfim, o bem pode ser móvel ou imóvel, tanto faz, beleza? Bom, aproveitando o restinho de tempo que a gente tem nesse bloco, vamos começar a falar, finalmente, sobre o procedimento da ação monitória. Beleza? E claro, como não poderia deixar de ser, a monitória começa com a apresentação de uma petição inicial. Como não poderia deixar de ser no processo civil. Essa inicial deve obedecer os requisitos do artigo 319 do CPC? Claro, 319 e 320. Obviamente, na petição inicial, além dos requisitos clássicos, eu vou juntar a prova escrita. A prova escrita, o principal. Além dos requisitos estruturais do 319, obviamente que a minha petição inicial tem que vir acompanhada da prova escrita que fundamenta a monitória. Ok? Se for uma pretensão de pagar quantia, que está dentro aqui das pretensões que podem ser exigidas pela monitória, eu também vou ter que apresentar os cálculos, né? Apresentar os respectivos cálculos. Ali uma memória de cálculo, né? Para que eu tenha o valor preciso para realizar a cobrança do devedor. Ok? Então, claro, pessoal, a prova escrita é o coração da monitória. É o que vai efetivamente definir se a monitória vai poder prosseguir ou não. Agora, um detalhe importante. Olha só o que diz a súmula 531 do STJ. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Professor, eu não entendi. Vamos lá que eu te explico. Aqui ele está falando o seguinte. Eu disse várias vezes que a monitória ela pode ser ajuizada para eu cobrar cheque prescrito, nota promissória prescrita, duplicata, etc. Embora a súmula trate apenas
de cheque, dá para ampliar para os outros títulos. Tá? Cártula é o título em si, é o cheque, é a nota promissória. Cártula é um termo velho pra caramba, antigo, né? Cártula é papel, é um pedaço de papel, né? Então, utiliza-se muito essa terminologia, a cártula, para se referir ao título de crédito, cheque, duplicado, enfim. Porque lá no direito empresarial, quando você estuda a parte cambial, tem o princípio da cartularidade. Então, é uma expressão antiga que ainda se utiliza. O que quer dizer? Que eu não preciso mencionar, né, dispensável, então eu não preciso mencionar o negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Trocando em miúdos, eu não preciso descrever, eu não preciso colocar lá na inicial da onde que veio aquele cheque, de qual negócio, qual origem que teve aquele título. Então, por exemplo, eu comprei do Zezinho um carro. E suponha, né, claro que isso é uma hipótese que atualmente é totalmente ilustrativa, mas suponha que eu resolvi pagar o carro com um cheque, tá? Utilizando o exemplo aí da súmula. Na inicial da monitória, eu não preciso explicar que aquele cheque teve origem de um contrato de compra e venda que eu celebrei com o Zezinho, que tinha como objeto um carro, etc, etc. Não precisa. Tá? É isso que a súmula está querendo dizer. Dispensa o negócio que deu origem ao título, ao cheque, a duplicata e etc. Beleza? Ok? Então, neste caso, olha que interessante. Se a súmula está dispensando a menção do negócio que deu origem ao título, significa que ela está dispensando o autor de relatar na inicial a causa de pedir. A causa de pedir. Porque, na verdade... Ah, professor, mas não tem causa de pedir? Tem. O título. O cheque. A nota promissória. Isso já é a causa de pedir. Isso já é a causa de pedir. Então, eu não preciso descrever a origem desse título. Beleza? Bom, quando a petição inicial é apresentada, o juiz vai analisar, né, a inicial, vai analisar os requisitos, vai fazer aquele juízo de admissibilidade da inicial, e basicamente o juiz pode adotar 3 posturas. Primeira, ele rejeita a monitória. Ele rejeita a monitória, aplicando, por exemplo, o artigo 330 do CPC, que traz as causas de indeferimento da petição inicial. Professor, mas o artigo 330 não está lá no procedimento comum? Sim, o artigo 330 está lá no procedimento comum. Mas o que eu disse anteriormente aí nas nossas aulas? As regras do procedimento comum se aplicam subsidiariamente aos procedimentos especiais. Daqui um exemplo. O artigo 330, lá do procedimento comum, prevê as hipóteses de indeferimento da inicial, inépcia, né, etc. Pode aplicar aqui? Claro que pode. E além do 330, o juiz também poderá rejeitar a inicial, rejeitar a monitória, com base no artigo 700, parágrafo 4º, que aí sim é uma causa específica da monitória. Ou seja, quando a petição inicial não trouxer, olha aí, a importância devida, instruindo com a memória de cálculo, o valor atual da coisa reclamada, o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido. Então, este parágrafo 2º, ele traz requisitos adicionais para a inicial da monitória. E diz o parágrafo 4º que, além das hipóteses do 330, a inicial será indeferida quando não atendido o parágrafo 2º, que é este aqui. Então, aqui eu tenho alguns requisitos adicionais da petição inicial da monitória, além dos clássicos lá do 319. Se estes requisitos aqui estiverem faltando, o juiz também poderá indeferir a inicial da monitória com base no artigo 700, parágrafo 4º. Ok? Então, você tem que fazer a leitura conjunta do parágrafo 2º e do parágrafo 4º para entender a rejeição, tá? Só, na verdade, aqui uma pequena observação, que eu também trouxe para enriquecer o material. O parágrafo 3º fala que o valor da causa deverá corresponder à importância prevista no parágrafo 2º, incisos 1 a 3.
olha que interessante, aqui eu tenho regra específica para a monitória, para o autor chegar no valor da causa. Lá no procedimento comum, eu também tenho, né, regras sobre o valor da causa. Mas aqui eu tenho regra especial. Então, parágrafo 3º. Quando eu for colocar o valor da causa na monitória, eu tenho que colocar o valor aqui correspondente aos incisos 1, 2 ou 3, conforme o caso. Ok? Então, também é um requisito da petição inicial, né? O valor da causa é requisito da inicial. E aqui tem regra específica no parágrafo 3º para a gente chegar nesse valor. Beleza? A segunda postura que o juiz pode adotar é a emenda ou conversão. Como assim? O juiz verifica que a inicial tem algum vício e esse vício pode ser corrigido. Então, básico, o juiz manda o autor emendar a inicial. Mas o juiz, ele pode não se convencer da idoneidade da prova escrita. Lembra que eu expliquei no bloco passado que essa idoneidade, essa verossimilhança, ela é muito analisada no caso concreto? Pois é, se o juiz analisa a inicial e não se convence que aquela prova escrita tem verossimilhança, tem idoneidade, o que o juiz pode fazer? Intima o autor para, se quiser, adaptar o procedimento da monitória ao procedimento comum, realizando a conversão da ação. Como se o juiz falasse, meu amigo, essa prova escrita não serve. Essa prova escrita não cola. Então é o seguinte, quer continuar com a ação? Transforma a monitória em procedimento comum e a gente segue com o procedimento comum. Senão eu vou extinguir. Ok? Porque aí o que acontece? Se a inicial tem um defeito que dá para corrigir, beleza, o juiz manda emendar e corrige. Mas se o juiz não estiver convencido da idoneidade da prova escrita, meu amigo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O procedimento não vai para frente. Então, para perder, entre aspas, o processo, né, não jogar fora, digamos assim, o juiz intima o autor e pergunta, quer adaptar? Quer converter o procedimento? Se quiser, adapta, faz as adaptações para o procedimento comum e a gente segue por ele. Ou a terceira postura seria o juiz admitir a inicial, receber a inicial, tá? Entendendo que a inicial está estruturada, e aí o juiz deverá fundamentar por que a prova escrita apresenta a verossimilhança do direito alegado pelo autor. Então, aqui, o juiz precisa fundamentar, dizer o porquê que ele se convenceu que a prova escrita apresenta a verossimilhança do direito, razão pela qual a monitória está admitida e vai prosseguir. Porque, repito, o procedimento da monitória é agressivo para o devedor. Parece muito uma execução. Então, quando o juiz admite a monitória, o devedor vai ter que se preparar. Então, o juiz tem que fundamentar. Estou admitindo a monitória, estou admitindo a inicial, porque ela está devidamente estruturada e porque a prova escrita apresenta a verossimilhança do direito por causa disso, disso e disso. Ok? Então, basicamente, essas são as 3 posturas que o juiz pode realizar, né, adotar, quando ele analisa a petição inicial. Ou rejeição, ou emenda, se tiver vício que dá para corrigir, ou conversão, tá? Se o juiz não se convencer da verossimilhança da prova escrita, ou admissão da monitória, devidamente fundamentada, de modo que o procedimento vai continuar. Beleza? Pessoal, nesse bloco, terminamos aí o que eu queria conversar com vocês. Claro que ainda não terminamos o procedimento da monitória, tá? Mas no próximo bloco, a gente dá sequência ao estudo do procedimento da ação monitória e termina o estudo da monitória. Beleza? Então, fiquem aí, que daqui a pouco eu tô de volta com o nosso terceiro e último bloco, falando sobre a ação monitória. Beleza? Pessoal,
Aguenta aí que daqui a pouco eu tô de volta.